A Mercedes começou a temporada 2026 da Fórmula 1 exatamente como todos esperavam, dominante, consistente e com um carro que, no papel, parece um passo à frente do restante do grid. Os números confirmam essa impressão. Com poles consecutivas e vitórias que, à primeira vista, parecem construídas sem grande resistência, mas existe um detalhe que não aparece nas tabelas de tempo e que tem incomodado a equipe alemã desde as primeiras corridas do ano. Um detalhe discreto, quase invisível, mas que está permitindo que a Ferrari interfira diretamente no resultado das provas, mesmo sem ter o carro mais rápido. E isso muda completamente a leitura do campeonato, porque a discussão deixa de ser sobre velocidade pura e passa a ser sobre onde exatamente essa velocidade está sendo usada, ou desperdiçada. A pergunta que começa a surgir dentro do paddock é simples, mas desconfortável. Se a Mercedes tem o melhor carro, por que ainda não consegue controlar as corridas? A resposta começa em um momento que dura poucos segundos, mas que está definindo a temporada. Quando olhamos apenas os números das primeiras corridas, a sensação é clara: a Mercedes está em outro nível. O carro entrega performance consistente em praticamente todas as condições, seja em classificação ou em ritmo de corrida, e a vantagem em ar limpo chega a parecer confortável. Só que a Fórmula 1 raramente é decidida apenas por esse tipo de métrica. A realidade dentro da pista é mais complexa, porque o desempenho absoluto precisa ser convertido em posição de pista. E é exatamente nesse ponto que a leitura começa a mudar. Nas duas primeiras etapas da temporada, um padrão começou a se repetir. A Mercedes larga na frente, mas não consegue manter essa posição nos primeiros metros. A vantagem conquistada na classificação desaparece antes mesmo da primeira curva. Isso força os pilotos a entrarem imediatamente em disputas diretas. Esse detalhe muda completamente o comportamento da corrida. Em vez de controlar o ritmo e gerenciar pneus com tranquilidade, o piloto passa a reagir ao que acontece ao redor. E quando esse cenário se repete mais de uma vez, deixa de ser coincidência e passa a ser um padrão técnico que merece atenção. A explicação para esse comportamento começa ainda na fase de desenvolvimento dos motores para 2026. Enquanto a maioria das equipes priorizou potência máxima e eficiência ao longo da volta, a Ferrari tomou uma decisão diferente. A equipe italiana optou por um turbo menor, com menos inércia, algo que à primeira vista pode parecer uma desvantagem em termos de desempenho absoluto, mas que oferece um benefício muito específico. Um turbo menor responde mais rápido. Isso significa que, no momento da largada, quando o sistema híbrido ainda está entrando na sua faixa ideal de funcionamento, o motor da Ferrari consegue entregar potência útil antes dos concorrentes. Na prática, isso se traduz em arrancadas mais limpas, com menos atraso na resposta do acelerador e melhor tração nos primeiros metros. E em uma Fórmula 1, onde todos os carros estão limitados por regras rígidas de entrega de energia no início da corrida, essa diferença se torna extremamente relevante. Não é uma vantagem que aparece no cronômetro de uma volta rápida, mas é uma vantagem que aparece exatamente no momento mais crítico da corrida. Do outro lado, a Mercedes seguiu um caminho diferente no desenvolvimento do seu conjunto de potência. A equipe priorizou a eficiência máxima ao longo da volta e desempenho em alta velocidade, adotando um conceito mais agressivo em termos de entrega total de potência. O problema é que esse tipo de configuração exige mais tempo para atingir o ponto ideal de funcionamento, especialmente dentro das limitações impostas pelo regulamento de 2026. Com as novas regras, a entrega de energia nos primeiros segundos da largada é restrita, e o sistema híbrido precisa de uma pequena janela para atingir sua eficiência máxima. E é exatamente nessa janela que a diferença aparece. Enquanto o motor da Ferrari responde de forma imediata, o da Mercedes demora alguns instantes a mais para entregar todo o seu potencial. São poucos décimos de segundo, mas na largada isso representa metros. E metros, nesse momento da corrida, significam posições. O resultado é que a Mercedes, mesmo largando na frente, acaba vulnerável exatamente no momento em que deveria estar mais protegida. Esse detalhe técnico deixa de ser teórico quando olhamos para o que aconteceu nas primeiras corridas da temporada. Na prática, a Mercedes tem largado na frente, mas não consegue transformar essa vantagem em liderança consolidada após a primeira curva. Na China, por exemplo, mesmo com um carro claramente mais rápido em ritmo de corrida, a equipe precisou lidar com pressão constante logo após a largada. A perda de posição inicial obrigou os pilotos a entrar em uma disputa direta, algo que não estava no plano original da corrida. Na Austrália, o cenário foi semelhante. A Ferrari conseguiu se posicionar melhor nos primeiros metros, o que alterou completamente o fluxo estratégico da prova. E isso tem um custo. Quando o piloto perde a liderança logo no início, ele entra em ar sujo, aumenta o desgaste dos pneus e precisa gastar mais energia para recuperar posição. Além disso, perde a capacidade de controlar o ritmo da corrida.
o que abre espaço para estratégias alternativas dos adversários. E é exatamente nesse tipo de situação que a Ferrari tem conseguido se manter relevante. Esse cenário não passou despercebido dentro da Mercedes. Após a corrida na China, Toto Wolff deixou claro que a equipe está confortável com o desempenho do carro, mas ao mesmo tempo demonstrou preocupação com o que pode acontecer fora da pista nas próximas semanas. Segundo ele, o carro tem potencial para vencer, mas a equipe precisa observar com atenção os possíveis movimentos políticos que podem surgir conforme o campeonato avança. Essa declaração é significativa, porque na Fórmula 1, quando uma vantagem técnica aparece, a disputa rapidamente se desloca para o campo regulatório, e é exatamente isso que começa a acontecer aqui. A questão das largadas, que inicialmente parecia apenas um detalhe técnico, passa a ganhar relevância dentro do paddock. Equipes que estão sofrendo com esse comportamento começam a discutir possíveis ajustes, enquanto aquelas que se beneficiam defendem a manutenção das regras atuais. Nesse tipo de cenário, a discussão raramente é apenas técnica, ela também é estratégica. Quando uma equipe encontra uma vantagem específica dentro de um novo regulamento, a reação das rivais quase nunca começa na engenharia, ela começa na política. E é exatamente esse movimento que começa a se formar nos bastidores da Fórmula 1. A Ferrari, naturalmente, não tem interesse em mudança. O conceito adotado pela equipe está funcionando exatamente como planejado. Está permitindo que o carro compense a diferença de ritmo em momentos críticos da corrida. Do outro lado, equipes que enfrentam dificuldades nesse aspecto começaram a levantar questionamentos sobre o comportamento das largadas dentro do regulamento atual. A discussão gira principalmente em torno da forma como a energia é liberada nos primeiros segundos, e de como os diferentes conceitos de motor estão respondendo a essa limitação. Esse tipo de debate é comum em ciclos iniciais de regulamento, quando as equipes ainda não estão explorando os limites técnicos das novas regras. Mas ele também pode ter consequências diretas no campeonato, porque qualquer ajuste nesse ponto pode alterar o equilíbrio de forças de forma imediata. A partir desse ponto, o campeonato começa a se dividir em possíveis cenários. Se a FIA decidir ajustar as regras para reduzir essa diferença nas largadas, a tendência é que a Mercedes recupere o controle total das corridas, transformando sua vantagem de ritmo em domínio direto. Mas se nada mudar, a Ferrari continua como uma arma extremamente eficiente em um momento crítico da prova. E isso é suficiente para influenciar resultados, mesmo sem ter o carro mais rápido do grid geral. Existe ainda um terceiro fator que torna tudo mais imprevisível: o desenvolvimento. Estamos no início de um novo ciclo técnico, e todas as equipes ainda estão aprendendo a extrair o máximo das regras de 2026. Isso significa que essa vantagem pode evoluir, ser neutralizada ou até ser replicada por outras equipes ao longo da temporada. E quando isso acontece, o impacto deixa de ser pontual e passa a ser estrutural dentro do campeonato, porque pequenos detalhes repetidos ao longo de várias corridas acabam definindo campeonatos inteiros. A temporada 2026 começou com uma expectativa clara de domínio da Mercedes. Em termos de desempenho puro, essa leitura ainda faz sentido. O carro é rápido, eficiente e consistente ao longo da corrida. Mas a Fórmula 1 raramente é decidida apenas por quem tem o melhor pacote técnico. A Ferrari encontrou uma forma de competir em um ponto extremamente específico do regulamento e está usando isso para se manter relevante em momentos decisivos da corrida. E quando esse tipo de vantagem aparece, ela não apenas influencia resultados isolados, ela começa a moldar o comportamento do campeonato como um todo. Agora, a grande questão é até quando isso vai durar, porque na Fórmula 1, toda vantagem técnica vira alvo, e quando o restante do grid entende onde ela está, a reação costuma ser rápida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a FIA deveria intervir para equilibrar essa diferença nas largadas, ou a Ferrari simplesmente fez um trabalho melhor de engenharia e merece manter essa vantagem? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão pode definir o rumo da temporada.